Olá, queridos, boa noite. Este é o segundo dia da Semana SBL da Reforma Protestante. Eu sou o pastor Jamierson Oliveira, quero te dar boas-vindas ao nosso canal, canal do Seminário Batista Livre aqui no YouTube. Seminário Batista Livre é o seminário que mais cresce no Brasil, um dos maiores seminários bíblicos do nosso país. Fico muito feliz, quero mandar um abraço a você, aluno do seminário, você que ainda não é aluno, mas quer ser aluno. Quero te convidar, inclusive, para conhecer o Seminário Batista Livre durante essa Semana da Reforma Protestante. É uma excelente oportunidade para você nos conhecer melhor. Queridos, hoje à noite nós teremos mais uma palestra. Ontem, dia 29 de outubro, nós tivemos a participação do professor, pastor Paulo Sérgio Batista com o tema Sola Escritura, o legado da Escola de Antioquia para a hermenêutica protestante. Foi uma palestra de cunho mais histórico, muito rica de detalhes. Volte aqui no canal para assistir a palestra de ontem. E hoje eu sou o segundo palestrante. Estou fazendo aqui uma introdução a mim mesmo. Daqui a pouquinho eu vou soltar a minha palestra, que essa noite terá como tema Sola Fide, a teologia reformada e a Igreja Evangélica Brasileira. Então, te convido daqui a pouquinho a assistir comigo, a prestigiar mais uma palestra que teremos. Daqui a pouco eu serei o palestrante. Amanhã, dia 31, que é o dia propriamente dito da Reforma Protestante, 507 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, grande marco da Reforma Protestante, quando o monge católico agostiniano Martinho Lutero fixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses para discutir os rumos da igreja, a teologia da sua época. E então esse dia ficou como um marco, o estopim da Reforma Protestante. E nós estamos comemorando há 507 anos. Então quero que você fique conosco. É uma palestra rápida. As palestras aqui durante essa semana estão sendo de 1 hora mais ou menos. A palestra propriamente dita em torno de 40 minutos. Então eu quero te convidar. Vou passar agora a oportunidade para o pastor Jamierson, que ele estará ministrando sobre o tema Sola Fide, a teologia reformada e a Igreja Evangélica Brasileira. Depois da palestra, eu volto aqui com alguns recados importantes para você. Muito bem, então vamos para a nossa segunda palestra. O tema de hoje, Sola Fide, a teologia reformada e a Igreja Brasileira. É um privilégio estar com vocês como palestrante dessa Semana da Reforma Protestante do Seminário Batista Livre. E vamos trabalhar por alguns minutos esse tema tão importante, tão relevante para o momento que nós estamos vivendo. Queridos, há 507 anos aconteceu o que eu chamo avivamento da palavra, o avivamento teológico. Foi quando o Espírito Santo, porque a Reforma Protestante não é uma obra de Martinho Lutero, não é uma obra de Calvino, Armínio, Zwinglio, Melanchthon, ou qualquer um outro reformador. A Reforma Protestante é um movimento do Espírito, é um avivamento espiritual que a igreja cristã viveu há 507 anos atrás. Hoje é dia 30 de outubro, amanhã, dia 31, é o dia exato que se comemora 507 anos da Reforma Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, é considerado o marco, quando Martinho Lutero, aquele monge agostiniano, fixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, que eram propostas para debater teologia, para debater o comportamento da igreja. Aquilo não era exatamente um protesto de Lutero contra a igreja. Era comum, era cultural naquele tempo, os teólogos, filósofos, fixarem em portas de igrejas, nas praças, em pontos assim convergentes de pessoas, algumas ideias para o debate. Lembre-se que na época não tinha redes sociais, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular.
Então, essa era a mídia da época. Tá? Mas foi há 500 anos atrás que esse grande movimento teológico, esse grande movimento espiritual, a Reforma Protestante, ela transformou o mundo ocidental, transformou o mundo cristão. Até então, dominava de maneira hegemônica a Igreja Católica Apostólica Romana, mas a partir então da Reforma Protestante, o mundo cristão é absolutamente uma outra realidade. E a igreja brasileira ou a igreja evangélica no mundo inteiro, não só a igreja brasileira, é resultado desse movimento espiritual, é filha da Reforma Protestante. Ou seja, de uma maneira ostensiva, todos nós, todos os evangélicos, de uma forma ou de outra, são filhos da Reforma Protestante. E esse é um momento, quando o mundo evangélico comemora a Reforma Protestante, seminários, faculdades teológicas, igrejas, pastores, teólogos, escritores, editoras, se comemora a Reforma Protestante, o que nós estamos propondo com isso? Como cristãos, nós repensarmos a nossa teologia, reformarmos os nossos princípios teológicos, se de fato ainda estamos fiéis aos lemas da Reforma Protestante, os chamados solas, né, da Reforma, como eu vou passar aqui rapidamente com vocês, ou seja, aquilo que norteou Martinho Lutero, aquilo que norteou os reformadores, são algumas bases, são alguns pilares que também nortearam a igreja evangélica, devem orientar a igreja evangélica também nos dias de hoje. E eu tenho uma alegria de participar desse movimento, desse momento, né? Como pastor, como teólogo, como escritor. Eu tenho a alegria de ser autor do livro Arminianismo Puro e Simples, né? É um panorama histórico-teológico da doutrina da salvação dentro da perspectiva arminiana, né? E esse livro é um best-seller no Brasil, são milhares de cópias, livro publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que eu tenho a alegria de ser um dos autores, e é um livro que trata a respeito da salvação. É um livro que trata a respeito da exposição bíblica da doutrina da salvação, ou o termo técnico teológico, soteriologia. Pessoal, e eu tenho uma super novidade para vocês. Eu estou lançando um segundo livro pela CPAD. É o livro Lutero Ainda Fala. Então, aguardem mais alguns dias, já será divulgado pela CPAD, né? Imagens, propagandas. Logo esse livro já estará disponível nas livrarias físicas e virtuais. Olha que título lindo, né? Lutero Ainda Fala. Lutero Ainda Fala. Então aguardem, Lutero Ainda Fala, novo lançamento do pastor Jamierson pela CPAD. Eu espero que esse livro também cause o mesmo impacto que o Arminianismo Puro e Simples. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Queridos, e quais são os grandes lemas da Reforma Protestante? Ontem o professor Paulo Sérgio trabalhou sobre o Sola Escritura, o legado da escola de Antioquia para a hermenêutica protestante. Sabe quando a gente fala sobre o método histórico-gramatical? Ou interpretar as escrituras usando um princípio de literalidade da palavra? Nós não estamos negando com isso que a Bíblia não haja símbolos, figuras de linguagem, mas sempre o sentido primário do texto bíblico é o sentido literal, ou aquilo que hoje chamamos de método histórico-gramatical, está ligado ao Sola Escritura, que o pastor professor Paulo Sérgio trabalhou na palestra de ontem. Você pode reassistir essa palestra que está aqui no canal do YouTube do Seminário Batista Livre. Mas o que é o Sola Escritura? Somente a Escritura. É um princípio protestante de que a Bíblia, a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática. Você está vendo aqui, acima da minha cabeça, alguns exemplares da palavra de Deus. Como dizia Rui Barbosa, né? Se coloca a Bíblia sobre todos os livros, ela é a coroa da minha biblioteca. Se eu coloco a Bíblia no meio dos livros, ela é o coração da minha biblioteca.
Estão aqui na minha pequena biblioteca alguns exemplares da palavra de Deus ali, porque a Bíblia é a única fonte de autoridade para o crente. Nós achamos interessantes da tradição. A tradição, os pais da igreja, os teólogos, ao longo da história da teologia, muitos homens de Deus contribuíram para a interpretação das Escrituras. Mas é a Bíblia que dita as regras, não são os concílios. É a Bíblia que fornece doutrinas e não o contrário, não são os homens que inserem doutrina nas Escrituras. E o texto clássico que utilizamos para o Sola Escritura é o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, quando o protestante declara o sola Escritura, ou somente a Escritura, nós estamos declarando que a Bíblia é a única autoridade, é o único manual de regra, de doutrina, de dogmas e de prática, tanto para a ortodoxia, quanto também para a ortopraxia. Então, esse é o primeiro lema da Reforma Protestante, sola Escritura. O segundo lema da Reforma Protestante, esses lemas são pilares norteadores, né, do pensamento teológico, da cosmovisão protestante, é o sola gratia, ou somente a graça. Por sola gratia, somente a graça, nós estamos dizendo que a salvação do pecador é unicamente pela graça de Deus, não há mérito no homem para alcançar a salvação. Em outras palavras, o ser humano não pode de si mesmo fazer nada em prol da sua salvação. Ou em outras palavras, o homem não pode salvar-se a si mesmo. E essa é uma das grandes mentiras do diabo, que você merece a salvação, que você pode salvar-se a si mesmo, que você é bonzinho o suficiente para ganhar a salvação de Deus. Mas essa é uma mentira de Satanás. Porque o homem, ele é pecador e ele é indigno. A Bíblia diz, o profeta Isaías vai nos dizer que as nossas melhores qualidades, nossos atos de justiça são como trapos de imundícias diante de Deus. Ou seja, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, que é o favor imerecido. A palavra caris, ou a palavra gratia do latim, caris do grego, é a palavra que significa favor imerecido. E o versículo-chave para a nossa compreensão do sola gratia, entre tantos textos bíblicos, a gente pode mencionar, por exemplo, Tito, capítulo 3, e versículo de número 5, que nos diz o seguinte: ele nos salvou não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas por sua misericórdia, por sua graça. Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ou trazendo salvação a todos os homens. O famoso salvos pela graça. Esse é o segundo lema da Reforma Protestante. Isso norteia a nossa teologia. O sola Escritura, a autoridade das Escrituras, isso são princípios, pessoal, da teologia reformada. O meu tema é sola fide, a teologia reformada e a igreja brasileira. Então a igreja brasileira tem que olhar para esses solas, olhar para esses princípios de fé reformado, que é a boa teologia reformada. A teologia reformada, eu costumo dizer, não é o calvinismo, não é o arminianismo, não é a declaração de fé presbiteriana, não é a declaração de fé assembleiana, não é nada disso. A teologia reformada, a teologia evangélica é a teologia bíblica. A teologia bíblica. Calvinismo, arminianismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, isso são interpretações, são perspectivas da mecânica da salvação, da mecânica histórica, né, de como esses fatos se dão na história, mas a gente não pode circunscrever ou reduzir o Evangelho de Jesus Cristo
a uma linha de interpretação, a um dogma, correto? A uma tradição evangélica. Isso é pecado. Quem afirma isso nega a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras. E aí nós vamos para o nosso terceiro sola. O terceiro sola é o sola fide, ou somente a fé. Aqui é o tema, inclusive, da minha palestra. Sola fide, a teologia reformada e a igreja brasileira. O que é o sola fide? É o princípio reformado protestante de que a nossa justificação diante de Deus não é por mérito humano. A salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, o motivo é a graça, mas o meio com que o pecador se apropria da salvação é a fé. E a fé não é uma obra meritória. A fé não é uma obra meritória. Você tem fé justamente porque a graça de Deus te habilita a crer. A graça de Deus te dá toda a condição para você confiar, né? Você crer no Senhor. Quem crer será salvo. Então a fé é essa faculdade humana, mas que é produzida ou gerada pela graça de Deus. É o texto de Efésios, o clássico texto de Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Vocês são salvos, o que nos diz a palavra de Deus? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Tá vendo? A fé é o meio. E isto não vem de vocês. Isto o quê? Pronome neutro. A salvação. A salvação não vem de nós, mas vem de Deus, é um dom de Deus. A salvação não é por obras, para que ninguém se glorie. Depois nós vamos para o quarto lema protestante. Então, primeiro lema, sola scriptura. Segundo lema, sola gratia. Terceiro lema, sola fide. Quarto lema, solos Christus. Somente Cristo. O que quer dizer esse princípio protestante da teologia reformada? Que Jesus é o autor e consumador da fé. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Não há um outro caminho. João, capítulo 14, verso 6. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através do Filho, senão através de Jesus. Texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, e ele é o único caminho para se achegar a Deus. O Cristo Jesus, ou Cristo homem, ou Deus homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, é apenas ele o nosso caminho para a salvação. Então, solos Christus é um princípio da teologia reformada e que declara que Jesus é o único mediador entre nós pecadores e o Deus absoluto e santo. A igreja evangélica precisa olhar para os solos Christus, não é o pastor, não é o presidente da igreja, não é a diretoria da igreja, não é nem a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. A igreja não é mais importante do que Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo, portanto, é dele toda a glória. E aí nós, já de maneira automática, depois do sola scriptura, sola gratia, sola fide, solos Christus, a reforma protestante conclui que tudo é para a glória de Deus. Somente a Deus toda a glória, todo o propósito da vida, a salvação completa é para glorificar a Deus e não para glorificar o homem. E nenhuma outra criatura. Então, a palavra de Deus nas Escrituras, a teologia reformada, a teologia evangélica pura e simples, né? Olha aí, um novo título do meu livro, né? Eu tenho o Arminianismo Puro e Simples, poderia desenvolver um outro livro, Teologia Pura e Simples. O que é a teologia pura e simples? É a teologia que é para a glória de Deus, como Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Queridos, então olha, eu estou resumindo aqui os solas da Reforma Protestante. Eu disse no início da palestra, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam, pastor, nós esperamos uma nova reforma? A igreja evangélica precisa de uma nova reforma? Eu digo não. A reforma de 507 anos atrás já estabeleceu os pilares, as bases para uma boa igreja, para uma boa teologia. Tá? Nós precisamos apenas nos voltar a esses princípios reformados, de uma boa teologia, de uma boa compreensão das Escrituras. Então nós não precisamos de uma nova reforma, nós precisamos da palavra de Deus. Existe uma frase em latim que tem, digamos assim, um slogan, né? Um slogan protestante. Ecclesia reformata semper reformanda. O que significa essa frase? Igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a igreja evangélica não é estática. A igreja evangélica precisa sempre estar se adaptando à palavra de Deus, não se adaptando ao tempo presente, não se conformando ao mundo, mas se conformando à palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos, né? E a palavra de Deus é única, suficiente, inerrante, inspirada, autoritativa, muito diferente do que disse um pastor evangélico brasileiro, que a Bíblia precisa ser atualizada. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. Eu preciso ser atualizado. Eu preciso ser atualizado segundo a palavra de Deus, porque as Escrituras é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada e apta para exortação, para orientação, na justiça de todo o homem de Deus. Então é isso que nós precisamos. Então, quando nós visitamos esses lemas da Reforma Protestante, nós estamos então olhando para 507 anos atrás, o que Deus fez através da vida de Martinho Lutero, através de John Wycliffe, John Hus, Pedro Valdo, Savonarola, Armínio, Calvino, Melanchthon, John Knox, todos esses grandes homens de Deus que séculos passados deram a vida para que o evangelho voltasse a ser ensinado de forma correta, para que a Bíblia tivesse acessível ao povo, né? A Bíblia, inclusive, um dos primeiros atos grandiosos de Martinho Lutero foi traduzir a Bíblia para o alemão. Tradução da Bíblia. Coloca a Bíblia na mão do povo e está resolvido, gente. Né? Quando o povo anda sobre o cabresto teológico de uma denominação, o cabresto teológico de um líder, você pode ter certeza, não vai dar certo. Vai sair alguma coisa muito errada, daí as heresias normalmente nascem justamente disso. Mas os reformadores entenderam que é somente pelo Espírito Santo que nós podemos compreender as Escrituras. E somente as Escrituras podem nos levar a Jesus somente. Cristo é o centro da nossa teologia. Nós não temos uma teologia antropocêntrica centrada no homem. Esse é um princípio da teologia reformada. Tudo é para a glória de Deus, como Paulo disse. Quer comamos, quer vistamos, quer falemos, quer preguemos, quer plantemos igreja, quer tenhamos riqueza ou pobreza, não importa. Tudo é para a glória de Deus. A Ele só, né, toda honra e toda glória. Ele é o único digno de toda adoração. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Vamos voltar para uma questão importante aqui, fundamental. Fundamental. Vou usar aqui uma citação de Agostinho. Deus não coroa nossos méritos. Deus coroa os seus próprios dons. O grande diferencial, minha gente, da teologia evangélica, protestante, cristã, bíblica, é a glória de Deus, é a centralidade em Cristo. Olha que interessante. Todas as religiões do mundo, todas as teologias do mundo pagão, né? Cada religião, cada grupo religioso, possui uma teologia antropocêntrica. É o homem fazendo obras para a salvação. Qual que é o grande diferencial? E esse aqui é um ponto assim importante da minha palestra, um ponto central da minha palestra, por isso que eu escolhi
o tema sola fide, somente a fé. Porque nós precisamos, como igreja brasileira, entender definitivamente que não é por obras que somos salvos, queridos. Nós estamos num país com uma grande tradição, né? Com uma grande tradição católica, e a gente sabe que o catolicismo sustenta ou mantém a soteriologia pelagiana, em que através das obras, através dos sacrifícios, através dos sacramentos, através da intercessão dos santos, que você alcança os favores de Deus. Não. A teologia evangélica é a teologia da justificação pela fé. Então, se eu poderia resumir a teologia reformada, ou assim, o coração da teologia reformada é a justificação pela fé. Então, a principal tese doutrinária que nós somos herdeiros da reforma protestante é a doutrina da justificação pela fé. E a igreja evangélica brasileira, você crente brasileiro, precisa entender de uma vez por todas que você não tem mérito nenhum para ser salvo. Nenhum esforço seu, não importa a sua filiação religiosa, a que denominação você pertence, se a sua família vem de 4, 5 gerações, ou se você é o primeiro convertido na sua casa. Sabe a parábola do trabalhador? Aquele trabalhador que trabalhou 10 anos, 5 anos, 50 anos e recebeu um salário. E um outro trabalhador que entrou no dia anterior do acerto de contas, recebeu o mesmo pagamento. Essa parábola de Jesus ilustra que a salvação é pela graça mediante a fé. Que a nossa justificação vem através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Infelizmente, a gente tem visto hoje um cristianismo brasileiro, um evangelicalismo brasileiro fundamentado em obras, fundamentado em rituais. Tá? Nós estamos há 507 anos da Reforma Protestante. Gente, nós estamos distante da Idade Média, mas por incrível que pareça, sabe a Idade Média da venda das indulgências, dos favores que você tinha que receber do clero, do pertencimento a determinada tradição para que você alcançasse os favores de Deus? É o chamado cristianismo nominal. Né? A igreja apostólica, a igreja dos primeiros pais da igreja, a igreja da Idade Média é uma igreja desfigurada. Uma igreja corrompida, uma igreja deturpada pela palavra, né? Ou com uma palavra deturpada. E o movimento da Reforma Protestante foi justamente uma resposta dos reformadores, e eu citei o nome de vários deles aqui, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, Armínio, Melanchthon, Pedro Valdo e tantos homens de Deus que foram levantados como reformadores ou gerações seguintes, né, dos pós-reformadores, e também os pré-reformadores, porque a gente sempre fica pensando em Martinho Lutero, mas antes de Lutero, Deus levantou outros gigantes. E depois de Martinho Lutero, Deus continuou trabalhando na história através de homens de Deus, que preservaram a palavra de Deus. Mas, infelizmente, nós temos visto hoje se repetir novamente, no evangelicalismo brasileiro, uma teologia meritocrática. O que significa isso? Em que você tem que merecer para Deus te abençoar. É um sincretismo religioso novamente. Isso é influência pagã, influência do catolicismo romano com a sua religiosidade popular. Ok? Então, assim, nós temos vergonhosamente visto de novo nas igrejas os mesmos rituais, as mesmas práticas de venda de indulgência, de uma teologia meritocrática para alcançar os favores de Deus. Sabe,
a gente poderia até mencionar algumas coisas que já aconteceram no contexto brasileiro. Talvez você lembre, né? Aqui está me vindo à mente, né? Músicas evangélicas que honram ao homem no lugar a Deus. Há uma música aí da cantora Damares que ela diz claramente na letra do seu hino: eu estou pagando o preço para morar no céu. Gente, como assim? Pagando? Então você que está pagando o preço para ir morar no céu? Ou seja, a obra de Cristo não tem valor nenhum mais, né? Cadê os solos cristos nessa letra dessa música? Ou como esse coaching brasileiro aí, David Leonardo, né? Que quando se trata, olha a frase do camarada, quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Isso virou meme, né? Virou meme no meio evangélico, David Leonardo. Quando se trata de você, se trata do ponto fraco de Deus. Ou Pablo Marçal, a Bíblia não é um livro sobre Deus, mas é um livro sobre você. Como assim? Então, o tema central das Escrituras é o homem. Essa é uma deformação da teologia reformada. Foi contra esse tipo de coisa que os reformadores lutaram e pagaram caro. John Hus foi queimado numa fogueira. Foram perseguidos. Agora nós estamos vendo novamente, e graças a Deus, Deus já levantou várias vozes proféticas, né? Profetas, verdadeiros profetas, esses sim, verdadeiros profetas no nosso meio, para denunciar essa teologia antropocêntrica. Deus se tornou refém de alguns crentes, de algumas igrejas. Nós tornamos Deus refém. Um outro pastor disse que nós podemos tomar a caneta da mão de Deus. Eu estou citando nominalmente essas pessoas porque está aí na mídia, né? Eles falaram com a boca deles isso, e isso está na internet. Dá um Google aí para você encontrar essas declarações. Tá? Você pode tomar a caneta da mão de Deus e escrever seu próprio destino. Cadê a doutrina da soberania de Deus? Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa deformação da teologia evangélica, você pode ler livros como Cristianismo em Crise, do Henk Hanegraaff, Evangélicos em Crise, do pastor Paulo Romero, né? E outros trabalhos. Né? É só você entrar lá no site do CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa, ou do Instituto Cristão de Pesquisa. Você vai encontrar muito conteúdo contra essas heresias que têm assolado o meio evangélico. De Bíblia mesmo não tem nada. De Bíblia mesmo não tem nada. No lugar de pastores, no lugar de pregadores, a igreja evangélica tem vivido de coachings. Tá? Então, eu aqui resumi os 5 pontos principais da teologia reformada que serve para a igreja brasileira. Repito, teologia reformada não é calvinismo. Teologia reformada não é arminianismo. Teologia reformada é a teologia dos pais da igreja. A teologia reformada é a teologia dos reformadores. É a teologia bíblica. E a gente pode, diferentemente dos 5 polos, dos 5 solas, que são lemas, né? Lemas teológicos, a gente pode acrescentar 5 princípios, né? 5 pontos importantes da teologia reformada. Soberania de Deus. Nós precisamos resgatar na nossa teologia a doutrina da soberania de Deus. Também da autoridade das Escrituras. A Bíblia como a sua verdadeira intérprete. Aonde a Bíblia fala, eu falo. Aonde a Bíblia se cala, eu me calo. Eu não vou além das Escrituras, ou eu não vou contra as Escrituras, e eu não vou diferente das Escrituras. Muito cuidado com opiniões que não são contra a Bíblia, mas também não é o que a Bíblia diz. Teologia do achismo, né? Ou teologia do vácuo. A pessoa trabalha no silêncio bíblico e começa com um monte de história, um monte de invenção, como se Deus tivesse revelado para ele mistérios que não revelou aos profetas, aos apóstolos. Muito cuidado com isso. Então, olha, a soberania de Deus, a autoridade das Escrituras, a depravação humana,
Esse é um conceito importante na teologia evangélica. Na teologia reformada, o homem é pecador. A doutrina do pecado original, quando ela é negada, ela deforma a antropologia, ela ofende a teontologia, ela deforma a soteriologia. Quarto pilar da teologia reformada, salvação pela graça. Quinto pilar da teologia reformada, a fé como único meio de salvação. Foi exatamente com base em Romanos capítulo 1, verso 17, que Martinho Lutero teve o seu grande renascimento espiritual. Ele que vivia angustiado por essa teologia antropocêntrica católica, medieval, essa teologia meritocrática da Idade Média, né? Vivia açoitado pela ideia de punição de Deus, né? De inferno, de condenação eterna, até que, lendo a palavra de Deus, Romanos capítulo 1, verso 17, foi o texto-chave que deu um estopim da reforma protestante. O justo viverá por fé. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Inclusive, eu selecionei aqui uma frase de Martinho Lutero, que está na sua biografia. Ele dizia exatamente assim: eu não amava, na verdade, eu odiava o Deus justo das Escrituras, que pune os pecadores. E secretamente, se não de forma blasfema, com certeza, com grande murmuração, eu estava irada com Deus. Então ele não amava o Deus das Escrituras. Ele vivia sobre esse juízo de Deus, não entendia que em Cristo, né, Deus se revela ao homem. Né? Deus prova o seu amor para conosco, havendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E foi a partir desse momento que houve uma compreensão correta das Escrituras, o conceito de justiça de Deus. Né? Deus é justo e pune o pecador, mas Deus é justo e ele salva o pecador. Conceito de justiça passiva e ativa, né? Dentro da teologia reformada. Claro que a gente aqui nessas palestras, na Semana Reformada, nós estamos apenas lembrando os temas principais. Né? Se você estudar no Seminário Batista Livre, venha fazer teologia no Seminário Batista Livre, você vai aprender com profundidade a teologia reformada, né? Que é a teologia da soberania de Deus, da autoridade das Escrituras, a salvação pela graça, a fé como único meio para se obter salvação. Tá? Então, isso que é importante dentro da nossa teologia. Então, eu quero destacar nessa palestra a importância de nós reconsiderarmos a salvação como uma obra exclusiva de Deus, em que nos apropriamos unicamente pela fé, justificados pela fé, justificado pela fé. E a igreja evangélica brasileira precisa repensar a sua teologia, reforçar ou restaurar a sua pregação, a pregação da graça de Deus, da glória de Deus. Entender que a salvação é um dom de Deus, recebido unicamente pela fé. Ou seja, não é obra. Salvação é uma obra de Deus, não é uma conquista humana. Então você que é membro, hoje a gente não pode falar mais de uma igreja evangélica no Brasil, né? Há milhares de igrejas. E talvez você faça parte de uma igreja que tenha pouca tradição no ensino, pouca tradição nas Escrituras, que vive dos carismas, dos dons, né? Hoje não é difícil você ver na internet cultos que mais parecem terreiros de umbanda, terreiros de cultos afros, com pastores vestidos com roupas africanas, né? Rituais da rosa, correntes, né? De quebra de maldição dentro da igreja, corredor do sal ungido, e todas essas coisas. A cobrança dos dízimos como sendo meritório para a salvação. Igrejas que são exclusivistas, né? Se você não pertencer ao nosso quadrado aqui, você não é salvo.
ou seja, condiciona a salvação à denominação. E tudo isso é uma deturpação da teologia reformada. Então eu quero, nessa rápida palavra, né, nessa rápida palestra, deixar aqui um desafio à Igreja Evangélica Brasileira repensar a sua teologia, revisitar os lemas da Reforma Protestante e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. A pregar Cristo e Jesus crucificado. O Deus revelado em Jesus. O Deus gracioso, o Deus amoroso, um Deus justo, que pune o pecador impenitente, mas é um Deus que deseja a salvação do pecador. Tá? Deus não tem prazer na morte do ímpio. 1 Timóteo 2:4, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E é para isso ele manifestou a graça, para isso ele manifestou o seu Filho no tempo. Deus mesmo se fez homem, habitou entre nós e nos redime através de um vivo caminho. O sacrifício de Jesus é plenamente suficiente para a salvação de todo aquele que nele crer. Amém, queridos? Então eu quero desafiar você, né? Tire os medos do seu coração, como Martinho Lutero, que se punia, que vivia de penitências rigorosíssimas, enclausurado ali na torre do castelo, né? Com medo de Deus. Não, Jesus falou, olha, Deus é um pai, é o Abba Pai, papai. Confesse seus pecados, né? Confie unicamente na justiça de Cristo. Jesus morreu por nós substitutivamente. A justiça de Cristo nos foi imputada pela fé. Quando você crê em Jesus, você continua pecador. Mas agora, do ponto de vista de Deus, você é declarado justo, porque você está em Cristo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E viva para a glória de Deus. Agora dê frutos, né? A velha tensão da fé e obras. Nós somos salvos pela fé, mas para produzir obras. Então as obras agora são frutos de um novo nascimento, de uma natureza regenerada. De uma natureza regenerada. Então glorifica a Deus através de uma vida santa, de uma vida reta diante do Senhor. É isso, pessoal. Encerrando então a minha palestra, eu quero agradecer a tua audiência, o privilégio de estar participando de mais uma semana da Reforma Protestante do Seminário Batista Livre. Deus te abençoe. E aí, pessoal, gostaram? Essa foi a segunda palestra da noite. Pastor Jamierson aí ministrando sobre sola fide, a teologia reformada e a Igreja Evangélica Brasileira. Alguns insights muito legais, né? Talvez aí você percebeu qual é o coração da Reforma Protestante. Qual é o coração da teologia reformada? A justificação pela fé. Guarda isso no seu coração. Se você entendeu esse ponto, você terá aproveitado a parte mais importante da minha palestra. A justificação pela fé. Não somos justificados diante de Deus por obras que houvéssemos feito, mas por causa da misericórdia de Deus, por causa única e exclusivamente dos méritos de Cristo, por causa da graça de Deus. Isso é teologia reformada e a Igreja Evangélica Brasileira está convidada a repensar a sua pregação. Amém, queridos? Muito bem, amanhã ainda tem mais. Amanhã tem o Dr. Ivan Durães, são professores do Seminário Batista Livre que estão né, durante essa semana ministrando essas palestras. Ok? Eu sou o diretor acadêmico do seminário. Amanhã o Ivan Durães ele estará ministrando sobre sola gratia, a ética da Igreja Evangélica Brasileira e a ética dos reformadores. Mas, gente, eu quero um convite especial para você. Você que aprecia o trabalho do Seminário Batista Livre, você que me acompanha, eu encontro os irmãos nas igrejas, no comércio, às vezes eu estou no trânsito, ou alguém ali buzina, pastor Jamierson, né? Por causa de muitos anos que eu estou atuando na área do ensino, contribuindo para o crescimento da Igreja Evangélica no Brasil, se você gosta do trabalho que nós estamos fazendo e você ainda não é aluno do seminário, eu quero te convidar a ser aluno nosso. Está passando aqui no GC, aqui no rodapé do vídeo, o número da nossa central,
de matrículas, né? 011 97371 4012. E o nosso site, seminariobatistalivre.com. Não tem o BR, ok? seminariobatistalivre.com. Venha conhecer os cursos do Seminário Batista Livre. Nós estamos vivendo assim um fenômeno, um milagre de Deus. Você sabia que o Seminário Batista Livre tem mais de 400 alunos no presencial? São 12 polos presenciais. Inclusive eu faço um desafio. Venha assistir uma aula no Seminário Batista Livre. Você vai ver que coisa extraordinária. Eu duvido muito que você não se torne nosso aluno vindo assistir uma aula em sala de aula com todo esse corpo docente. Quer saber quem são os nossos professores? Entra no nosso site que está passando aqui, vai lá na página sobre professores, você vai encontrar todo o nosso corpo docente. São os maiores teólogos do Brasil, muitos deles bastante conhecidos por participarem de debates, programas de televisão, na rádio. Venha estudar teologia no Seminário Batista Livre. Olha, estou em mãos aqui com um material didático. O aluno do bacharel em teologia, bacharel livre em teologia, vai receber 12 módulos exclusivos como esse. Olha, aqui está a grade curricular do curso. Mas nós temos curso de pós-graduação, mestrado, curso básico, curso de grego e hebraico, curso de escatologia, curso de apologética, tanto no presencial quanto no à distância. Venha ser aluno do Seminário Batista Livre. E eu espero você amanhã, neste mesmo canal aqui no YouTube, às 20 horas, para a última palestra da nossa Semana da Reforma Protestante 2024. Eu espero você.